falha frenos, né? Muito bom com a situação. Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa em discussão. Hoje vamos falar sobre direitos humanos e sobre a anistia política. E para que a gente possa debater mais sobre esse assunto que tem aí gerado um grande debate no cenário nacional, eu recebo no estúdio da Rádio Alesp o Bruno Luiz Talpai, que é advogado, bacharel em Direito, mestrando em Direito do Estado, mestrando em Direito Constitucional e Processual Tributário e pós-graduando em Ciência Política. Também recebo aqui no nosso estúdio o Vitor de Almeida Pessoa, que é bacharel em Direito e pós-graduando em Direito Eleitoral e Direito Processual. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui, voltando a essa casa, para debater um tema tão importante e amplo, que são os direitos humanos. Em um momento de recrudescimento institucional dessas garantias, nada melhor do que esse debate. Com certeza. E para a gente começar aí esse debate, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre esse contexto histórico e a anistia como transição, Bruno. Bom, vamos lá. O primeiro ponto a ser destacado é que, com a mudança do cenário político hoje, tem uma movimentação de forma um certo revisionismo de anistias concedidas. O que é anistia política? Foi um momento de transição democrática, a transição do regime ditatorial ou do regime militar para o regime democrático, e foi necessário a criação de acordos institucionais para que a Constituição de 88 pudesse ter de fato sua aplicabilidade e vigência. O que isso significa? Foi acordado que tanto os militares quanto os perseguidos políticos tivessem uma forma de reparação pelos danos. Por quê? Para você criar um laço entre esse novo pacto que seria firmado. Essa ruptura institucional, ela teve início em 1964, principalmente com o ato institucional. Lembrando que foram 17 atos institucionais. E o que significou esse ato institucional? Um desmonte da harmonia dos poderes. Ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário estavam em disfunção porque um poder sempre estava prevalecendo sobre os demais. Então, a anistia política ela veio como uma condição fundamental para a transição do Estado Democrático de Direito. E o que se vê hoje, sob o pretexto de fazer uma diminuição dos gastos públicos, é a revisão quase que leviana, desrespeitando o Estado Democrático de Direito dessas anistias. Perfeito. Você gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que é importante deixar claro que foi um momento de transição e que toda vez que há uma ruptura muito forte entre regimes, há necessidade de regras de transição até que haja harmonia desse novo regime. Então, a gente estava passando por um regime de grave violação aos direitos fundamentais, como, por exemplo, com a instituição do ato número 5, houve a revogação de uma garantia fundamental, que seria o habeas corpus, e a título de exemplo, numa democracia muito mais madura, eu diria, como a nossa, que é a Inglaterra, desde 1215, o habeas corpus é um direito fundamental. Então, só para ter uma ideia de como foi essa transição. Então, se anistiaram os militares em relação às penas e às torturas e se garantiu uma indenização justa aos perseguidos políticos. Bom, e o importante destacar é que essa perseguição política ela não se resume única e exclusivamente à tortura. Foram abalos do ponto de vista psicológico também, foi também a impossibilidade das pessoas prosseguirem na sua carreira, seja ela pública ou privada, porque os atos de governo trabalhavam em conluio com a iniciativa privada à época, para quê? Para rechaçar qualquer tipo de manifestação. Então, se a gente observar o contexto histórico, que é a Lei de Segurança Nacional, ela tem alguns dispositivos que mostram a repressão do Estado de garantias fundamentais como a livre manifestação do pensamento e a greve. Eu vou destacar aqui só para ter esse cenário, para poder entender. Então, promover greve ou lockout acarretando a paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais com o fim de coagir dos poderes da República. Constitui também propaganda subversiva, quando importe ameaça ou atentado à segurança nacional, a publicação ou divulgação de notícias ou declaração, distribuição de jornal ou boletim, panfletos, reuniões,
Então percebe que o Estado, ele legitimava por meio do aparato institucional, ou seja, por meio de atos normativos, legislativos, a repressão. Então, agora, imagine, alguém que foi anistiado político, porque participou de greves, teve seu nome vinculado à lista negra, que era um expediente sigiloso, não mais conseguia emprego na atividade e ficou ao relego da informalidade durante 20, 30 anos. O que a anistia veio para conceder? Simples. Olha, você foi prejudicado pelos atos de exceção do governo, então nós vamos te recompor de certa forma. E essas indenizações foram de 3 formas. Então você tem a reparação da prestação mensal continuada e permanente, que significa, se a sua atividade laboral foi interrompida em razão desses atos de exceção, nós iremos te recompor como se nativa estivesse. Então, se você recebia um salário de 3 mil, você deveria receber agora também um salário de 3 mil. Então, você teve uma prestação única também para as pessoas que foram perseguidas por um determinado tempo. E isso mostra, na verdade, uma disposição constitucional que a nossa Constituição trouxe no ADCT. Não é, Vitor? O que é esse ADCT? Só para a gente... É justamente aquilo que eu estava retomando. O ADCT são os atos de disposições constitucionais transitórias. Então, são as normas constitucionais que têm o mesmo valor da Constituição, que estabeleceram metas a serem cumpridas até que a Constituição estivesse na vigência plena. Esse é o objetivo do ADCT. Alguns constitucionalistas dizem que até hoje não foi cumprida o ADCT em toda a sua totalidade. Então, até hoje, a Constituição ela não está em sua vigência plena. Mas o artigo 8º do ADCT, ele concede aos anistiados o direito de indenização. Então, ali naquele momento, o poder constituinte originário, que seria o poder de fato, é quem estabelece o programa político que a nossa sociedade seguiria para o futuro, ele deu como uma norma, uma vertente a ser seguida àquele tempo presente e às futuras gerações, o objetivo e o dever de indenizar as pessoas que foram perseguidas politicamente. E caberia ao Estado e à sociedade civil investigar de toda a forma para conseguir ter uma documentação que conseguisse comprovar as pessoas que teriam o direito, de fato, de receber essa indenização política. Uhum. E o que é importante ressaltar aqui é que o constituinte originário, as pessoas que formularam a Constituição, tiveram uma preocupação essencial em deixar no texto expresso da Constituição. Por quê? Porque ele aqui vai se enquadrar como garantia fundamental, ou seja, uma cláusula pétrea, que impede o retrocesso em matéria de direitos humanos. Então, esse é justamente o ponto de inflexão em que os anistiados têm o direito a indenizações. E nós vamos tratar mais para frente quais são as indenizações. E vale aqui destacar de forma clara para poder entender, porque hoje se fala muito nessa questão, anistiado, pessoa que não trabalha, está recebendo do governo, mas espera. Todos os danos foram devidamente provados e comprovados por extensa documentação, contexto histórico. É isso que eu ia perguntar, Bruno, te interrompendo rapidinho. Como é que essas pessoas conseguiram comprovar? Bom, o primeiro ponto das pessoas que foram perseguidas, elas fizeram um requerimento à comissão de anistia. Essa comissão poderia ser, em primeiro momento, uma comissão do trabalho, né, que seria o Ministério do Trabalho que efetivava a portaria para considerá-lo anistiado. E, um segundo momento, o Ministério da Justiça. Como é que funciona esse processo? Você junta toda a sua documentação, indica, e aqui é muito importante ressaltar os 3 tipos de indenizações que são possíveis no requerimento de anistia. A primeira, a prestação mensal continuada e permanente. Então, a pessoa que não pôde exercer o seu cargo público, ou que foi impedido de tomar posse, ou que foi prejudicado na empresa privada em relação dos atos de exceção, ela vai comprovar que essa perseguição política interferiu na sua carreira e ela vai receber uma indenização do governo federal até ao seu padecimento. Um segundo ponto é uma prestação única. Essa prestação única, ela não se confunde com a prestação mensal continuada. Por que ela não se confunde? É uma indenização que só pode ser paga uma vez. Elas não podem se confundir. E junto com isso,
houve uma delimitação abstrata e genérica para preservar justamente a segurança jurídica, para não ter, por parte da administração, abusos ou discriminação na hora de fornecer anistia ou quantidade de valor a ser indenizado, é uma prestação que, por ano de perseguição política, representa 30 salários mínimos, que essa pode ser combinada, juntada, né, cumulada com a primeira parte, que é a prestação mensal continuada e permanente. Tá. Só para tentar deixar as coisas um pouquinho mais claras no caso concreto, como que você faz mais ou menos para comprovar uma perseguição política? Que é algo que a gente tem visto. Perfeito. Você tem os documentos do Estado, né, da época do DOPS e da perseguição política, em que a pessoa figurava dentro dessa lista negra. Aí você pega, por exemplo, a carteira de trabalho dela. Ela estava em plena ascensão em seu trabalho. E aí, de repente, pelo fato de figurar na lista negra, porque tem a data de quando ela passa a figurar, ela é demitida por justa causa. E haviam reuniões entre grandes empresas junto com o Estado, em que a própria empresa, a gente tem documento que fala isso, fala da dificuldade do processo de admissão, que foi muito moroso, porque eles não conseguiam ter os dados e acesso aos dados para detectar os indivíduos que figuravam na lista negra e que deveriam ser impedidos de serem empregados na firma. Essa última frase eu estou transcrevendo literalmente de um documento do Ministério da Aeronáutica. Então, é clara a perseguição política. Como que um indivíduo que estava galgando e sendo promovido sucessivamente pelo simples fato de ter atividade subversiva do Estado, que é a livre manifestação, a passeata, ele é demitido por justa causa e depois ele não consegue ter mais nenhum vínculo de trabalho. Então aí está uma das formas, né, de comprovação. É uma das formas. É muito claro e nítido que esse indivíduo foi perseguido. E aí tem outras formas também, né? Existem outras formas. Sim, essa é a questão do emprego. Por exemplo, você também tem interrogatórios no DOPS e relatos de outras pessoas que mostram que houve, de fato, tortura. Então, você tem relatos na Comissão da Anistia que mostram que pessoas foram torturadas pelos órgãos de repressão à época, que também figuraram no recebimento dessas indenizações. O que está reparando aqui é uma reparação a título material. O que significa? A perda de uma oportunidade, a influência do governo que o governo teve frente à vida de uma pessoa, que foi interferida de claro e de plano, porque simplesmente prezava pela livre manifestação, por aumentos salariais, redução da carga de trabalho, melhorias na qualidade de vida e do empregado. Então, e o que se percebe também é que houve uma cooptação de outros órgãos e instituições, como o Legislativo e o Judiciário, que estavam acuados, né? Principalmente pelo ato institucional, que tratou que seriam revogados e que teriam um amplo poder, o poder executivo. Ou seja, as próprias instituições também estavam recuadas frente ao crescimento de um Estado autoritário. Então, o que a gente tenta mostrar aqui é que esse debate que tem sido feito para a revisão de anistias, é óbvio que se houve irregularidades ou abusos por parte de quem fez o requerimento da anistia com dolo, deve ser revista. O dinheiro público deve ser utilizado de forma correta. Agora, propor uma revisão com base em leis que são para o futuro, para valer no futuro, ou seja, para cooptar efeitos do passado, isso é extremamente danoso à segurança jurídica do país, né? Então, são pontos que é importante discutir para esclarecer. A União existe um orçamento que é gasto e destinado a esses anistiados, porque é uma forma de compensar, e o próprio Estado brasileiro reconhece nos votos da Comissão da Anistia quando pede perdão, mas também reconhece que essa conduta antijurídica não deve ser mais praticada. Então é uma forma do Estado passar por isso e mostrar, olha, estamos reconstruindo uma democracia. Ora, se do ponto de vista constitucional se quer uma revisão dessas anistias que são um ato jurídico perfeito, que já foi, de fato, incorporado ao patrimônio da pessoa,
você tem uma violação grave ao ADCT, uma violação grave à Constituição que pesa a segurança jurídica e o ato perfeito. Então, peraí, nós vamos violar direitos e garantias fundamentais com um suposto revisionismo pautado em ideologias? Por óbvio que cada partido tem a sua ideologia, mas o Estado democrático de direito deve prevalecer, porque senão o que resta é a anarquia institucionalizada. E, Bruno, vamos falar também um pouquinho, eu queria que vocês comentassem, na verdade, sobre a anistia na Constituição de 1988, né? Eu queria que vocês falassem sobre os parâmetros aí estabelecidos. Bom, Então, na Constituição de 88, justamente no artigo 8º, né, que eu acabei dizendo do ADCT, existe essa determinação, esse dever, essa imposição dada para que houvesse a concessão da anistia política. E aí, em 2002, veio uma lei que estabeleceu parâmetros legais, ou seja, limitando um pouquinho mais a atuação da administração na concessão dessas anistias. Então, ela fez um processo administrativo, estabeleceu requisitos, não só para que fosse concedido a anistia, mas requisitos também de indenização. Então, não é mais como fala-se por aí, que é uma liberdade para a concessão da anistia. Não, existe uma lei que estabelece não só o procedimento, como as condições para que haja a anistia e também o quanto a ser pago. E uma lei promulgada e aprovada pelo Congresso Nacional, que é a casa por excelência da democracia e da representação popular também, né? E aí, se o Bruno quiser... Não, esse é um ponto fundamental. Então você percebe que essa elucubração das pessoas que dizem que as indenizações são concedidas sem qualquer parâmetro e tendem a querer revogar essas indenizações, elas necessariamente, creio eu, que não se atentaram ao texto legal e a disposições constitucionais que são nítidas, são evidentes na Constituição, são claras como todas as luzes. Então, o que me parece, mais uma vez, vamos desconstruir o contexto histórico para querer impor medidas extraconstitucionais ou inconstitucionais para rever um pacto que foi firmado necessariamente por uma condição democrática. E acho que é importante estabelecer, por exemplo, no artigo 4º da lei, que ela estabelece que, no exemplo da prestação única, consistirá no pagamento de 30 salários mínimos por ano de punição. Só que, já no parágrafo 2º, já há uma limitação muito clara que fala que a prestação única não poderá ser superior a 100 mil reais. Perfeito. E foi exatamente o que a gente havia comentado dos três antes. tipos de indenização. Então, perceba, existem parâmetros claros, nítidos. Qual que é o problema? O problema é a concessão de anistia para pessoas que foram perseguidas, torturadas? Será que é isso que boa parte ou parte de parlamentares querem realmente propor? Será que a gente vai querer fazer um revisionismo histórico e vilipendiar a Constituição dessa forma? Eu acho que um ponto que é muito importante da gente esclarecer nesse momento de polarização política que a gente está vivendo é que a defesa aqui não é tanto do mérito da posição política, mas sim do direito da livre manifestação, do direito de livre associação, do direito de você exercer a sua teu livre direito de manifestação de pensamento, de você poder ler o que você quer, de você poder ter acesso às notícias que você quer ter, de você se manifestar independente da posição política. Essa é a questão que o Estado não pode voltar atrás, um Estado democrático, né, e de direito, porque senão a gente vai estar vivendo no caos e da total liberalidade do poder de quem está mandando, independente da posição política e ideológica de quem está no poder, entendeu? Acho que esse é o ponto que a gente não pode analisar essa questão com fígado, né? Como
pela linguajar popular. Sim, sim. Inclusive, tem um deputado federal, que é o Márcio Lebre, do PSL, né? Que ele está com um projeto de lei para revisão das anistias, que acho que é o que a gente está falando aqui, né? Que a gente veio falando, que é o projeto 259 de 2019. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto do deputado federal. Bom, esse projeto ele propõe a revisão dos últimos 30 anos das anistias concedidas. Só que aí existem alguns problemas claros. O primeiro, como nós havíamos comentado, o ADCT, ele incorpora um núcleo duro da Constituição, que são as garantias fundamentais, e por si só ela tem uma estabilidade constitucional, uma proteção de status de cláusula pétrea. Então você não permite a vedação ao retrocesso. O que se propõe, na verdade, é um revisionismo, talvez histórico. Então vamos rever questões de 30 anos atrás, lembrando que essa nossa Constituição foi a Constituição que teve o maior êxito em lapso temporal de vigência. Então, vamos rever um outro pacto e vamos tentar suspender por meio de uma lei, ou seja, uma nova lei, uma lei dali para frente, efeitos retroativos. Existe um problema muito claro aí que diz respeito ao ato jurídico perfeito, ou seja, se a administração pública, dentro das suas atribuições constitucionais e legais, utilizou um parâmetro estabelecido em lei e concedeu um benefício do ponto de vista formal e material e não houve dolo, ou seja, não houve o ânimo de quem fez o requerimento da anistia de fraudar o processo ou fraudar a administração pública para obter vantagem, essas indenizações elas têm um respaldo jurídico perfeito. Ou seja, se a administração faz uma revisão de um ato que foi constituído de forma correta, você está violando o princípio básico da segurança jurídica. Então percebe que essa revisão dos 30 anos, ela é problemática. Por óbvio que a administração pública tem o poder de autotutela, ela pode revisar os seus atos administrativos nos últimos 5 anos, mas pode revisar para poder ter eventuais ilegalidades e eventuais erros formais, mas do ponto de vista legal, se não houve o dolo por parte de quem fez o requerimento, pelo menos na minha opinião, não tem como fazer essa revisão. E o Vitor pode também tratar desse ponto. Não, acho que todo projeto de lei tem os seus pontos que são importantes, que de fato, nesse projeto de lei, coloca como uma competência do Tribunal de Contas da União a revisão dos valores recebidos, né? Seria uma condição de procedimental, que é muito importante, sim, porque o Tribunal de Contas ele é o legitimado constitucional para rever atos administrativos que importem em dispêndio financeiro, né? Só que, em relação ao critério de revisão dos últimos 30 anos, se não houve a vontade de lesar o erário em relação ao requerimento da pessoa, ela não pode, digamos assim, ser punida por um erro da administração pública. Então, tanto que o STF estabeleceu que seriam imprescritíveis os casos de lesão erário quando tivesse dolo, ou seja, a pessoa ela tem a vontade total de causar a lesão ao patrimônio público. É diferente, por exemplo, digamos assim, de eu achar que eu tenho o direito a um benefício e por um erro da administração, erro, digamos assim, né? Esse benefício ser concedido. Só que eu acredito que eu tenho esse direito. Talvez dentro de uma interpretação legal, o Estado entenda de uma maneira diferente. Só que eu não posso ser lesado em relação a isso. Então, em relação aos últimos 30 anos, somente em caso de dolo. Em relação das pessoas que estão dentro dos parâmetros legais de 2002, da lei de 2002, que é a lei vigente, em nenhuma hipótese pode vir uma lei posterior e determinar a revisão de um ato, de uma concessão de um benefício que estava na lei anterior. Porque a Constituição fala que a lei não pode retroagir para infringir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
e também a coisa julgada. Porque senão a gente vai viver num caos de insegurança jurídica. Ou seja, essa lei, então, a 259 de 2019, ela pretende rever, é isso? Bom, esse projeto de lei pretende rever. Então, ele vai. O TCU, que tem competência constitucional, como o Vitor mesmo comentou, vai rever essas contas. Só que a revisão de contas, repito, o uso do dinheiro público deve ser de fato fiscalizado. E se houve em algum momento dolo, fraude ao processo, tem que ser averiguado, sim. Porque são imprescritíveis. Mas você vai retroagir. E é interessante notar que esse desmonte das indenizações, elas não vêm apenas desse projeto. Você teve um projeto recente também na Câmara Federal que tratava sobre o recebimento dos valores contabilizarem para pagamento de imposto de renda. Só que, se é uma indenização a título material, ela não vai incorporar o seu patrimônio do imposto de renda. Então, há uma luta constante contra o poder público para cumprir o seu objetivo que está previsto constitucionalmente. Um outro exemplo a ser caracterizado é que as pessoas que assinaram, que receberam essa indenização, como eu havia dito, dos retroativos por ano de perseguição, o Estado firmou um termo de adesão, e nesse termo de adesão era basicamente o seguinte: se você assinar, você recebe parcelado, se você não assinar, corra atrás dos seus direitos. Quem assinou recebeu em 10, 15 anos, sem a devida correção monetária, o que há uma depreciação do valor. Então, em 10 anos, há uma questão de inflação. Então, a indenização não foi cumprida corretamente e cabe uma ação direta de inconstitucionalidade por esse ato. E as pessoas que não assinaram estão para receber com uma decisão de 2018 no STF. Então, peraí, será que o Estado não vai cumprir esse dever? E aí você vem com uma posição institucional, principalmente a partir do governo Temer, de revisionismo. Então, essas indenizações, elas, mais uma vez eu repito, elas foram balizadas nos termos da lei. Deve-se cumprir o Estado Democrático de Direito. Ninguém aqui está pedindo privilégio, muito pelo contrário. O que a gente está pedindo é que prevaleça a ordem constitucional. Senão, o que resta? Não, e o que eu acho importante, só deixar bem claro, essa vontade de se analisar os últimos 30 anos, você não pode pegar pessoas que seriam exceção a uma regra, porque existe uma lei que estabelece qual é o prazo para você rever os procedimentos administrativos. E essa lei, seria um prazo de 5 anos. Então, por uma questão puramente ideológica, e aí usa-se os motivos do gasto estatal com a indenização política, você acaba querendo rever e tratar de uma maneira totalmente desigual pessoas que foram, de fato, perseguidas politicamente. É muito importante entender também que o Tribunal de Contas é sim, e aí esse é um ponto importante da lei, que ele é sim o legitimado e o competente para poder fazer esse novo controle de legalidade. Só que a gente tem que entender, uma coisa um pouquinho mais técnica, que seria um ato administrativo vinculado. Ou seja, um ato administrativo vinculado, a lei estabelece as condições muito bem claras de como esse benefício deve ser, os requisitos a serem preenchidos para que você tenha esse benefício. Então, cabe o que o administrador simplesmente faz? Ele vai fazer esse poder de julgamento para ver, sim, esse requisito está cumprido. Esse requisito também está cumprido. Ele não tem a liberalidade de falar, não, eu não vou conceder esse benefício. Se estiver preenchidos os requisitos, é direito e obrigação. Direito da pessoa e obrigação do Estado de pagar as indenizações. E o que é muito importante destacar, todo esse procedimento, então você tem uma comissão especializada com julgadores que analisam as provas, e aqui existe uma questão que se chama ato complexo administrativo. Ou seja, a comissão profere um voto e, em tese, o ministro, hoje que seria a ministra do Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Cidadania, ela está vinculada às decisões, salvo se por flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, o que tem sido feito para barrar
É a utilização de uma prerrogativa sob o ponto de vista para falar. É discricionário do ministro, ele pode negar. Então, a comissão concede a condição de anistiado político. E o que o ministro faz? Ele ou nega ou declara anistiado e não concede o benefício, sob a justificativa que vai onerar o erário. Então, você percebe que existem várias incoerências e uma mudança na tendência política. O que se deve prevalecer é lógico. O controle dos gastos é importante, mas nós vamos violar a Constituição, o devido processo legal, o devido processo administrativo, a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei de Anistia, a Constituição, para fazer valer opiniões políticas e ideológicas, é preciso ter compromisso com a Constituição. Senão, a derrocada do Estado Democrático de Direito é latente. Sim, e é importante só deixar claro que, como todo projeto de lei, existem os pontos que são extremamente importantes, né? Acho que deixar... o Tribunal de Contas é legitimado, sim. Agora, punir essas pessoas... retroagir 30 anos. Suspender, né? Suspender, obrigar a pessoa a ressarcir o erário. Ressarcir o erário, quando ela não agiu com nenhum tipo de dolo, de um benefício que ela já recebe há muito tempo, por uma questão de que talvez lá na frente o Tribunal de Contas ele decida de uma maneira diferente, faça uma interpretação diferente da lei, da que já está sendo feita pela Comissão da Anistia, que é a legitimada legal para fazer esse julgamento, é um tanto quanto perigoso. E esse é o ponto, né, que a gente tá combatendo aqui. O ponto me parece, de olhar para o texto constitucional e fazer uma leitura muito mais social, né? Em um momento político como esse, a Constituição precisa prevalecer. E é lógico, como o Vitor há pouco comentou, é um projeto de lei. Por óbvio que existirão alterações no decurso do prazo, isso é normal. A discussão legislativa é muito importante e ainda bem que não veio por medida provisória, como o governo muito tenha utilizado para se desfazer de dispositivos, né? Então, cabe aqui às pessoas que se identificam com a causa dos anistiados, mas também se identificam com a valorização do Estado Democrático de Direito, fazerem a sua contribuição para a discussão jurídica, para a discussão política, para que esse projeto de lei tenha, de fato, atenda os valores constitucionais, né, de fato consiga pegar as fraudes, que isso sim, fraudes que realmente existiram com o dolo, que sejam realmente ressarcidas. Ninguém aqui está defendendo corrupção ou está defendendo qualquer tipo de uso indevido do dinheiro público. Muito pelo contrário, a fiscalização é importante, mas dentro dos termos da lei. Com certeza. E o que você acabou de falar também, a discussão ela é muito importante, né? Com certeza o projeto de lei ainda vai ter algumas alterações, como você mesmo disse. E olha, a gente chegou aqui no final do nosso programa, a gente ficaria horas aqui debatendo, eu aprendi muito aqui com vocês hoje, dá pra gente discutir mais sobre esse assunto, né, que como eu falei no começo aqui, tem sido aí um grande debate, né, no cenário nacional. Então eu quero agradecer mais uma vez o advogado Bruno Taupai e também o bacharel Vitor de Almeida Pessoa. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês e por esclarecer todos esses quesitos aí sobre este tema. Muito obrigada. Eu que agradeço e, mais uma vez, é importante esclarecer as coisas, não aceitar qualquer informação jogada, né? É importante ter o compromisso com a técnica. Acho que isso esclarece. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês. O programa Em Discussão fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até mais!